when you nod your head yes. Fala galera, beleza? Aqui é o Israel da Interativa Networks do Brasil. Hoje vamos mostrar como se configura uma máquina virtual. Como a gente viu no vídeo anterior relacionado à VMware sobre virtualização, a gente viu como que funciona uma virtualização, no caso utilizando a VMware. Hoje eu vou ensinar vocês como baixar, no caso baixar diretamente quando ela já está instalada no seu servidor. A gente vem com o IP que a gente configurou nela. No caso, na minha aqui eu configurei 172.16.0.79. A gente bate no browser, dá um enter e aqui ele vai aparecer, ele vai abrir essa aba, essa aba é a de download do cliente, onde a gente vai poder acessar remoto o servidor. Lembrando que o servidor, quando ele está virtualizado, a gente não consegue acessar o servidor físico, a gente tem que acessar através de um cliente. No caso é esse cliente aqui, ó, que a gente baixa. Depois que tiver baixado, a gente dá o processo de instalação. Como demora um pouco, eu cortei. Aí vamos lá. Ele vem para o canto esquerdo aqui na sua área de trabalho. Você dá 2 cliques, ele vai abrir. Você coloca aqui o IP address, ou então o nome da máquina virtual, que no caso do servidor eu coloquei o 79, que é meu IP, e o usuário por padrão ele é root, e a senha fica a sua escolha. Você clica em login. Aqui ele vai só mostrar o certificado dizendo que está no IP79, você ignora. Ele vai conectar a máquina virtual, no caso o servidor, e vai fazer um discovery das informações. Pronto. Aqui a primeira imagem que a gente tem, o primeiro layout que a gente tem assim que iniciar a virtualização é essa. Ele informando aqui é o template da VM, o vSphere Client, o clientezinho que a gente baixou lá na web. E aqui é o meu servidor físico. Aí aqui o que é que eu posso fazer com ele? Primeiro aqui eu posso ver o sumário, as informações dele, um geral sobre as informações dele, 2 HDs de 1 TB, CPU, memória de 16. A gente pode ver as máquinas virtuais que tem nele. A gente pode ver as alocações de CPU, onde está, que é tem um pool de servidores, a performance no modo gráfico da máquina virtual, do que tá acontecendo em tempo real com ela, as configurações do servidor, processador, memória, fan, voltagem, temperatura. Aqui ele já nos notifica. Tem os processos, no caso são os processadores, né? Perdão, não são processos, processadores. Tem a memória, o total, o storage, que no caso cada data storage desse é onde as minhas máquinas virtuais vão estar. Um exemplo, se eu for instalar uma nova máquina virtual, eu vou já mostrar para vocês, eu tenho um direito de escolha entre esses dois. Geralmente a gente faz uma configuração em RAID, questão de segurança, e escolhe o data storage. Esse aqui são 2 físicos de 1 TB. E aqui são os locais de usuários que podem ter acesso ao cliente, caso você não queira mais usar o usuário de administrador. Aí vamos lá, vamos criar aqui uma máquina virtual. A gente pode vir aqui, clicar em cima em New Virtual Machine, ou então clicar aqui diretamente no ícone. Ele vai dar essa opção pra gente. Pronto. Ele que vai dizer se a configuração vai ser típica, tipo, ele já vai dar algumas configurações pré-prontas, ou então a gente pode customizar. Vamos aqui para a primeira. Vou dizer o nome da máquina, né? Vou colocar aqui banco de dados, Nest. Aqui eu vou dizer, por questão de organização, onde eu vou colocar a minha máquina virtual. Se eu vou querer colocar ela diretamente exposta aqui no meu servidor, um exemplo, ou se eu vou querer colocar ela dentro do pool de servidores, que é para ficar questão de organização. Se você tem uma empresa com
vários servidores e de aplicações diferentes, a gente pode organizar como tipo pool de aplicação de banco de dados, pool de servidores de backup, pool de servidores Linux. A gente que decide a questão da organização. Aí você dá um next onde ele vai ficar. Aqui, como eu falei, a gente vai escolher em qual data storage eu vou colocar. No caso eu vou escolher o primeiro. Aqui eu vou dizer qual sistema operacional eu vou escolher na hora de instalar. Lembrando que você tem que colocar de acordo com a ISO que você for instalar. No caso aqui eu vou instalar o Windows Microsoft 2008 R2. Deixa eu colocar aqui o outro 2012 64 bits. Next. Aqui eu vou falar sobre a placa de rede. Se o seu servidor tiver mais de uma placa de rede, ou então for um servidor que tem placa de redes adicionais, você informa qual. Como o meu só tem um, vai ser nesse, vai ser em VM Network no adapter 1. Next. Aqui eu vou dizer o tamanho do disco. Vou colocar ele de 40 GB dentro do Data Storage 1. Next. E aqui ele vai dizer as informações, que é o banco de dados, o nome, o qual pool que ele vai estar, o Data Storage. Aí você vem em Finish. Agora a gente vem aqui no canto esquerdo. Tem que esperar também ele concluir. Toda vez que você realiza uma configuração na VMware, ele vai aparecer aqui, ó. Quando você cria a máquina virtual, quando você deleta. Depois que tiver completo, que você pode manipular. A gente vem em banco de dados, o que a gente criou. Vamos lá, a gente vem aqui, vai puxar da leitora, conecte o disco. Aqui eu estou colocando diretamente do servidor. Pronto, pessoal. Agora vamos para o passo da instalação, e vai apontar para o CD que está fisicamente na minha máquina, no meu servidor no caso. A gente só aguardar. Pronto, pessoal, aqui a gente vai colocar a formatação padrão, a BNT2, avança, instalar agora. Lembrando, pessoal, qual o benefício de a gente realizar nos dias de hoje uma virtualização? Pegar, tipo, a gente vai economizar tanto o espaço no data center como o custo, né? A gente vai reduzir o custo, vai ter um custo bastante considerável, e também a gente vai poder ter a aprovação da diretoria. Um exemplo, se a gente fizer um exemplo, a gente quer colocar 4 servidores e a gente colocar 4 servidores físicos, as chances de aprovação de um projeto desse é bem menor do que uma virtualização, você fazendo em apenas um servidor robusto. No caso aqui, eu vou precisar apenas de um servidor, vou virtualizar com a VMware. Depois disso eu vou realizar a manipulação toda através de um único cliente, que a gente está vendo que é esse. Eu não vou precisar ficar batendo vários testes para saber onde eu estou. No caso, se eu tiver mais de 4 servidores, 5, 6, a gente vem apenas numa central. Aqui onde a gente pode fazer tudo, aumentar tanto memória, como provisionar HD. No caso, um exemplo, o HD você coloca para a máquina virtual de 500, não necessariamente ela sempre vai ser 500, você pode adicionar outros discos dentro dessa máquina virtual, você pode manipular realizando o backup dos VMDKs, que são das máquinas virtuais. É uma segurança bastante considerado em relação aos outros sistemas de virtualização, como a gente tem o VirtualBox, a Hyper-V. Esse daqui geralmente a gente instala em servidores de grife. No caso aqui eu estou utilizando um IBM. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe no comentário. Se inscreve no canal, dá uma curtida, divulga.